bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém. Boa noite a todos e a todas que nos assistem aos domingos à noite. É um prazer revê-los. Estive de férias por 2 semanas e graças a Deus estou retornando na certeza de que Deus continuou a abençoá-los. Eu gostaria, nesta noite, de fazer um aporte, uma contribuição teológica, bíblica, sobre a vida biológica, sobre esta vida. Talvez eu possa dar algumas pinceladas em outros ramos da ciência, mas, independentemente da estação onde você esteja, porque somos diferentes e o nosso estado anímico diferencia uns dos outros. Não sei como você está hoje, não sei como foi a sua semana, não sei, mas independentemente do seu estado anímico, do que você possa estar sentindo, eu creio que Deus vai falar conosco nesta noite. Porque o Senhor, Ele consegue falar com cada um de nós de uma maneira que nós possamos entender. Por isso Ele é Deus. E aqui está o maior diferencial entre um orador, alguém que usa as técnicas de oratória para falar com a plateia, e o pregador do Evangelho. Porque o pregador, ele está sob a unção do Espírito de Deus. E quem fala com a plateia não é só a voz do pregador, mas é a voz do Espírito de Deus. Essa é a grande diferença. Eu quero começar lendo com vocês no Salmo 90, verso 12, um conselho que nos é dado pelo salmista sobre a vida. Eu li esse texto em algumas versões da Bíblia e eu trago na versão da obra de Eugênio Peterson, que foi o autor da Bíblia A Mensagem. Na maioria das versões está escrito assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Não é assim que está escrito? Ensina-nos a contar os nossos dias. E como é que é a parte B do verso? Para que? Para que alcancemos o coração sábio. Eugênio Peterson, ele deixou um pouquinho mais claro, dizendo assim: ensina-nos, Senhor, a viver. Ensina-nos a viver bem e de uma maneira sábia. E neste mesmo sentido, quase fazendo eco a essas palavras do salmista, no capítulo 12 de Eclesiastes, um pouco mais à frente na sua Bíblia, no verso 14 especificamente, livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, filho de Davi, grande monarca israelita. Ele, pensando na vida biológica, que é um presente de Deus ao ser humano, ainda que o ser humano não
reconheça Deus, não creia na sua existência, independentemente de sua crença. A vida é um presente de Deus e nós devemos cuidá-la de tal maneira que possamos viver bem e talvez, como escreveu Roberto Carlos, que possamos saber viver, mas viver de uma maneira sábia, de uma maneira onde o nosso conhecimento possa ser utilizado para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem da nossa sociedade, de uma maneira sábia. Aí Salomão vem e diz para nós, já fechando o livro de Eclesiastes, dizendo que inevitavelmente não haverá exceções. Cada um de nós, independentemente do nosso credo religioso, independentemente da nossa opção religiosa, independentemente da nossa opção de gênero, independentemente da nossa cultura, independentemente de qualquer coisa, cada ser humano que tocou o solo desta terra, cada ser humano que deixou o ventre de sua mãe, terá de comparecer perante Deus para lhe prestar contas. É o que está escrito aí, se não me falha a memória, no verso 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. Cada ser humano terá de prestar contas diante de Deus daquilo que fez com a sua vida. Se a aproveitou, se não a aproveitou, se a desperdiçou, se a abreviou, cada um de nós terá de prestar contas. Isso nós creiamos ou não, isso você que nos assiste, creia ou não, nós teremos de prestar contas. E aí, se nós fizermos algumas associações, biblicamente falando, nós veremos Jesus dizendo numa parábola sobre um homem, um personagem de uma parábola que dizia: durante este ano de 2020, eu vou aumentar as minhas propriedades, eu vou fazer planos, estabelecer metas. Aí de repente, no capítulo 12 de Lucas e no verso 20, chega um momento que nos assusta, porque Jesus então pergunta em meio à parábola: este homem é louco? De repente Deus vai pedir para ele a sua alma, e o que é que esse homem terá para dar para Deus? Ou seja, a vida é um presente que a gente recebe de Deus e nós teremos de dar conta a Deus sobre o que fazemos para ela. E Jesus está nos dizendo que ninguém sabe o dia e nem a hora e nem o ano da sua morte. Ninguém sabe. Nós estamos vivendo aqui, nessa vida biológica, nessa vida material. Daqui a pouco nós estaremos saindo daqui, nos preparando para começar uma jornada de trabalho. Alguns estão em férias, alguns estão retornando de férias, mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã com cada um de nós. Então Jesus está dizendo isso, e é com base nessas três premissas de que a vida é um dom de Deus, quer nós acreditemos nisso ou não, nós devemos vivê-la de uma maneira sábia, de uma maneira tal que o conhecimento que eu adquiro seja em meu benefício, em benefício da minha família, em benefício da minha sociedade, da minha comunidade. E que ninguém sabe o dia da sua partida, o dia que Deus vai dizer assim: olha, chegou a tua hora, é o número da tua ficha, vem e vamos prestar contas. Ninguém sabe disso. Tendo isso em mente, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 38. Foi mais ou menos isso, não necessariamente nesta mesma ordem, que aconteceu a um jovem de 39 anos. 39 anos, para muitos,
40 anos, nós já estamos casados. O ser humano já está casado. Estou falando de uma média. O ser humano já está casado. O ser humano já está formado. O ser humano já tem uma profissão. O ser humano já tem uma prole, tem um filho ou 2 filhos. Enfim, geralmente quando se chega aos 40 anos de idade, e existem algumas produções literárias cujo título é composto pela expressão "a vida começa aos 40 anos". Claro que não é cientificamente uma verdade científica que a vida começa aos 40. Existem as suas variáveis, né? Mas 39, 40 anos você já está mais ou menos resolvido, você já sabe para onde está indo, né, com algumas exceções. Você olha para trás, vê as suas conquistas. Não vou perguntar, pode ficar tranquilo a sua idade, né? Mas a todos que, como eu, estão na melhor idade, segundo esta tese dos 40 anos, no capítulo 38 de Isaías, nós encontramos um cara com 39 anos, chamado Ezequias. Ezequias. Só para você ter uma contextualização, você se encontrar na história, nós estamos em mais ou menos 700 antes de Cristo. Nós estamos geograficamente em Israel. Nós estamos especificamente no sul da Palestina, mais especificamente em Jerusalém. Está assentado sobre o trono de Jerusalém um menino, um rapaz chamado Ezequias. Ezequias. Ele está nesse momento, aí do capítulo 38 de Isaías, ele está com 39 anos. 39 anos. Ele já está governando absolutamente o Reino do Sul já há 14 anos. Há 14 anos. Pois 13 anos ele governou, ele foi co-regente com o seu pai, o rei Acás, até que Acás, o pai dele, veio a falecer. Então, com 25 anos de idade, ele assume o trono absolutamente. 14 anos depois, esse rapaz, que se você olhar para os capítulos anteriores, capítulo 37, capítulo 36, se vocês forem para as passagens correlatas, porque sobre esse mesmo rei, sobre esse mesmo rapaz, tanto o livro de 2 Reis, quanto o livro de 2 Crônicas falam sobre ele, por ser muito importante esse rapaz. Esse rapaz, quando assumiu o trono do Reino do Sul, o trono de Israel, ele imediatamente, no mesmo dia, ele começou a desfazer toda a idolatria que seu pai trouxera para Israel. Para vocês terem uma ideia de sua, não só de sua identidade, da identidade desse rapaz, mas de seus atos governamentais, você poderia deixar marcada a sua Bíblia aí e ir ao capítulo 18 de 2 Reis, no Velho Testamento. O capítulo 18 de 2 Reis é dedicado a relatar o que esse rapaz começou a fazer quando ele assumiu, com 25 anos de idade, depois do falecimento do seu pai, o trono de Israel. 2 Reis, capítulo 18. Aí, a partir do verso 1, tem um relatório sobre esse cara aí, dizendo, dentre tantas coisas que ele fez, a primeira coisa que ele fez, por incrível que pareça, senhoras e senhores, dentro do templo de Jerusalém, havia aquela serpente de ouro que Moisés levantou no Egito. Aquela serpente de ouro que Moisés levantou no Egito,
Alguém havia guardado aquela serpente de ouro, e as pessoas naquela época deixaram de adorar ao Deus de Israel, ao único Deus, e adoravam essa serpente de ouro. Esse rapaz, depois que o pai dele falecera, ele mandou tirar essa serpente de ouro, ele mandou derrubar os postes ídolos, que eram árvores elegidas pelas pessoas para serem adoradas, para que os deuses de outros povos fossem adorados. Ele fez com que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, remobiliado, fez com que os sacerdotes, aquelas pessoas que trabalhavam nas dinâmicas religiosas, voltassem novamente. Ele fez uma varredura em todo o reino do sul, Ezequias, porque ele era um homem piedoso, como o próprio nome de Ezequias em hebraico diz: o Senhor é a minha justiça. Ele era um cara piedoso, como está escrito, vocês podem ver aí no capítulo 18, podem ver. E ele enfrentou uma barra muito pior. O pai dele, por medo dos assírios, decidiu pagar aos assírios impostos e decidiu ser vassalo dos assírios. O pai Acás, o pai de Ezequias. E Ezequias não quis mais, porque Ezequias conhecia a Deus. Ele conhecia o Deus de Israel, ou como se dizia na época, o Deus de teu pai Davi, porque Davi era o exemplo de rei, como é até hoje, o exemplo de governante, do teu pai Davi. Então o rei Sanaqueribe, o rei assírio, que dominava à época as ações políticas e militares, esse rei veio contra Ezequias, veio contra ele. E o que surpreende é que Ezequias não só fez uma varredura espiritual em todo o país, reconstruindo o templo, restaurando a celebração da Páscoa, que fazia anos que não era celebrada, que equivale mais ou menos à nossa Santa Ceia. Esse rei sitiou Jerusalém com um exército de 185 mil homens. 185 mil homens sitiou. E começou a fazer uma pressão psicológica, enviando cartas para Ezequias, dizendo: olha, nós vamos liquidá-los. Se você não se entregar, se você não deixar que deportemos alguns de vocês para a Síria, nós vamos arrasar, vamos dizimá-los da terra. O que Ezequias fez? Se nós voltarmos lá para Isaías, no capítulo 38, que eu pedi para você marcar, nós veremos que Ezequias pegou as cartas, levou ao templo, colocou-as no altar, pegou aquela carta ameaça, carta bomba, botou no altar e disse: Deus, tu estás vendo o que querem fazer com a tua cidade, com o teu templo. Ele mal levantou da oração e o profeta Isaías mandou uma mensagem para ele: olha, Ezequias, fica firme porque Deus é contigo. Fica firme porque Deus é contigo. E naquela mesma noite em que Ezequias orou, mostrando a carta ameaça a Deus, Deus matou 185 mil homens. Naquela mesma noite. E o rei Sanaqueribe, voltando para sua casa, foi morto pelos filhos. Então vejam só, nós estamos falando de alguém que está com 39 anos. Tem alguém aqui que está com 39, 40? Levanta a mão, se quiser. Ali. Estamos falando de alguém que é um monarca. Alguém que tem uma ficha quilométrica de conquistas. Ele foi o rei
que fez um aqueduto prevendo uma guerra, de um riacho próximo de Jerusalém até o tanque de Siloé. E eu tive o prazer de, quando visitei Jerusalém, andar por dentro desse aqueduto. Foi o rei Ezequias que fez esse aqueduto. Bom, ele foi um rei tal que lá no capítulo 18 de 2 Reis que nós lemos, está escrito que não existiu outro rei como ele. Ele canalizou a água de um rio que entrava por baixo dos muros de Jerusalém e chegava até o tanque de Siloé. Esse cara estava com 39 anos, no auge. De repente a casa cai. De repente ele recebe uma notícia bombástica, capítulo 38 de Isaías. Ele recebe uma notícia bombástica. Lembra que eu falei para vocês que a vida é um dom de Deus, que nós temos que vivê-la da melhor maneira possível, e que um dia Deus nos cobrará, fará com que prestemos conta a Ele. Aqui no capítulo 38 de Isaías, está escrito assim: naqueles dias, essa expressão é importante. Que dias? Dias de glória, dias de conquistas, dias em que um homem viu, a pedido seu, pela oração, 185 mil soldados serem mortos numa única noite. Neste mesmo dia, o profeta Isaías adentra o palácio real. Porque os profetas em Israel tinham acesso ao trono. Olha para o rei que já estava acamado e diz para ele: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Vocês lembram que Jesus Cristo disse que ninguém sabe o dia e nem a hora? Põe a tua casa em ordem. Esta expressão, põe a tua casa em ordem, é uma expressão dupla. Tem a ver com a sucessão do trono, porque até então Ezequias não tinha um filho homem. Perdão do pleonasmo, filho homem, é lógico. Não tinha. Mas essa expressão também, ela significa: põe a tua vida em ordem diante de mim. E aí nós começamos a entender o que não pode ser entendido. Por que eu estou dizendo que não pode ser entendido? Porque o que nós vamos ler a partir de agora e ver, e o que vocês vão ouvir a partir de agora e poder constatar nos versículos seguintes, não tem nexo. Isaías chega e diz: tu morrerás, põe a tua casa em ordem, porque tu não viverás. E o sol já estava se pondo quando Isaías diz isso. De repente, Isaías, no relato de 2 Reis, está registrado, Isaías ia saindo no portão do palácio, Deus fala com ele de novo. 2 minutos, Deus fala com Isaías dizendo assim: volta lá, porque eu vou acrescentar 15 anos de vida a ele. Isaías ficou. Quando Ezequias recebe a notícia de que estava cometida por uma doença terminal, nos versículos subsequentes do capítulo 38, nós sabemos que era um tipo de tumor. Ele, se você ver a leitura no versículo 13 e 4,
2, 3. Quando ele recebe a notícia do profeta, ele vira para o lado, porque tem vergonha de chorar na frente da sua comitiva, na frente de seus generais. Ele vira para o lado e ele ora a Deus. Ele ora a Deus dizendo assim, eu quero que você preste atenção no tempo verbal. Versículo 2: virou Ezequias o rosto para a parede e orou dizendo: ah, Senhor, lembra-te, peço, do quê? Que eu andei diante de ti na tua presença com fidelidade e verdade, com um coração perfeito. Eu fiz o que era reto diante de seus olhos. E começou a chorar. Começou a chorar. Ele não estava tentando barganhar com Deus. Ele não estava tentando jogar na cara de Deus que ele tinha feito algo para Deus e que Deus agora tinha o dever de lhe fazer também. Não. Não é esta a intenção da oração de Ezequias. Ele simplesmente está dizendo: meu Deus, como era bom quando eu andava diante de ti. Como era bom quando eu te era fiel. Quando havia conexão entre as minhas ações e o meu coração. Como era bom, Deus. E ele começa a chorar. Gente, o nosso Deus é o Deus que ouve a nossa oração. Ele não só ouve a nossa oração, Ele vê as nossas lágrimas. Porque Deus diz a Isaías, volta Isaías, e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. E vocês sabem por quê? Porque Deus está presente conosco. Quando Jesus diz, quando tu fores orar, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai que te vê em secreto ouvirá a tua oração. Deus se preocupa conosco, se preocupa com você. Deus não está à parte dos nossos problemas. Ele ouviu a sua oração e Ele viu as suas lágrimas. Deus vê. E coisa boa que no momento da desgraça, e todos nós passaremos por momentos desgraçados, momentos destituídos de graça e cheios de dificuldades. Coisa boa quando nesses momentos a gente teve a oportunidade, ainda que hoje a gente não ande como Deus quer que nós andemos, mas que bom que a gente possa ter memórias de um tempo em que nós andávamos diante do Senhor. O melhor é que nós continuemos andando, mas este homem, ele tinha memórias. Ele tinha memórias, 39 anos, ele não tinha um filho, a casa caiu, no auge, depois de conquistas, vem a desgraça, tu morrerás. Quando ele recebe a notícia, ele não ataca o portador da notícia, ele não se volta contra a pessoa que o confronta, porque a nossa tendência é que quando alguém aponta os nossos erros, a nossa tendência é nós transferirmos a culpa, a nossa culpa, para os outros, para situações. Ezequias, ele assume, ele reconhece que ele andou e não andava, que ele foi e que não era mais. Ele não se vira contra o profeta. Não, ele se vira para a parede, como que sabendo, Deus está aqui e Ele vai me ouvir. Ele está aqui e Ele vai me ouvir. O mais estranho de tudo
Isaías diz para ele: tragam uma pasta de figo e coloquem no local onde está o tumor. E como sinal de que esta palavra é de Deus, como o sol está se pondo, a sombra vai recuar 7 degraus no relógio de Acás, que era o pai dele. Interessante. Deus não precisava da pasta de figo para curar Ezequias. E Deus não precisava provar nada para Ezequias. Mas acontece algo fantástico. Do palácio onde Ezequias estava deitado na cama, se via o templo. Porque em Jerusalém, o templo é o lugar mais alto. Nada pode ser mais alto do que o nosso Senhor. Nem mesmo as leis e o palácio onde as leis são governadas. O palácio ficava, então, entre o palácio do rei e o templo existia uma escadaria com degraus. Essa escadaria levava os reis para o templo. O sol estava se pondo por trás do palácio do rei. E conforme o sol ia se pondo, a sombra ia cobrindo os degraus da escadaria do templo. Acás usava esses degraus. Na nossa Bíblia está 10 graus, mas a palavra hebraica é degraus. Acás usava esse degrau para medir a posição do sol, para saber que horas eram. Ezequias estava morrendo. Isso significa que o sol estava se pondo para ele. A escadaria que levava ao templo estava coberta pela sombra, a sombra da morte, sem esperança. Mas a Bíblia diz que Deus fez com que a sombra recuasse 10 degraus. O que Deus queria mostrar para Ezequias e mostrar para nós, o que Deus queria mostrar, isso é fantástico. É que ele havia deixado de subir ao templo em meio às glórias, que ele estava no vale da sombra da morte, e que Deus estava lhe dando uma nova chance. Quando Deus recua a sombra, não se sabe se o movimento de translação é rotação do Sol, né, da Terra. Não se sabe se a Terra parou no seu eixo, ou se o milagre Deus fez com que a sombra recuasse 10 degraus. Isso não se sabe. Ninguém sabe. O que se sabe é que quando Isaías traz a mensagem para Ezequias, ele diz: tu serás curado, e no terceiro dia tu subirás ao templo. O que alguém que está com um tumor e está há meses numa cama faz quando descobre que está curado? Qual a primeira coisa que essa pessoa tem na cabeça dela? Festejar?
voltar ao trabalho? Deveria agradecer. O que acontece quando a gente é salvo e a gente não tem noção de onde Deus nos tirou? A primeira coisa que Deus diz a Ezequias: tu vais ser curado. E a primeira coisa que tu irás fazer quando tu estiveres curado não é voltar ao trono, porque este não é o meu propósito para a tua vida, não é voltar a tua vida ao teu trabalho. Agora que tu recebeste de mim uma segunda chance, tu vais voltar à minha presença, tu vais subir a minha escada. Deus recua a sombra da escada 10 degraus. Deus não te salvou para você voltar à sua vida. Você não está aqui para você seguir vivendo do jeito que você vinha vivendo antes de conhecer Jesus Cristo. Você sabia quantas vezes você não viu que a sombra da morte cobriu você? Cobriu a sua vida e a sua família. E Deus mandou essa sombra recuar. Você não sabe disso. Telespectador, você não sabe disso. A gente não sabe disso. Quantas vezes já era para nós termos partido, mas Deus olhou e disse: não, tu viverás, e eu vou te acrescentar mais 15 anos de vida. Quantas vezes, e nós nos esquecemos disso. Quantas vezes os nossos casamentos foram impactados por problemas. Quantas vezes o Senhor nos tirou das cinzas e a gente esquece. A sombra recuou na escadaria para nós entendermos que o Senhor nos salva. O Senhor nos traz para uma igreja local para nós buscarmos a Ele. E colocar a casa em ordem, é fazer exatamente aquilo que Ezequias deixou de fazer. Eu andava diante de ti com fidelidade, o meu coração era reto diante de ti, os meus atos combinavam com o meu coração. Isto era pôr a casa em ordem. Aí veio o cântico de Ezequias. Está a partir do versículo 9. Só está aqui registrado em Isaías. Veio o cântico. Depois de curado, ele faz esse cântico para Deus. Mas o rapaz tinha uma coisa dentro dele. O rapaz tinha uma coisa dentro dele que ele não sabia que tinha. Deus sabia. Por isso Deus acrescentou 15 anos de vida. Tinha uma coisa dentro dele. Ele faz todo esse cântico que vai do verso 9, eu não sei exatamente até que verso. Até o 22. Até o 22. Ele faz todo esse cântico. E de todo esse cântico que ele faz, eu tirei para mim o que está escrito no verso 16, que é um poema. Porque de rei ele se transforma num salmista. E no verso 16 ele diz uma coisa: ele aprendeu com 39 anos, que é das disposições do Senhor que vivem nos homens. Ou seja, Ezequias estava concluindo uma coisa que eu já concluí há muito tempo para a minha vida, e que muitas pessoas têm dificuldade de concluir, que nós não sabemos de nada. Disposição significa determinações do Senhor. Deus está no controle da humanidade. Deus está no controle da história. Tudo que acontece é porque Ele permite. Ele é o Senhor, Ele está no seu trono. E ele chega a essa conclusão e diz no verso 16: gente, eu não sabia. Isso pode ser ansiogênico para vocês, pode ser um fator que gere ansiedade em vocês, mas vocês não sabem de nada. As pessoas comentam daquilo que não sabem. Elas dizem que vão fazer algo e não vão. Na verdade, os homens vivem da disposição do Senhor. Aquilo que o Senhor determina acontece.
ele chega a essa conclusão. Só que como existia algo no coração dele, que nem ele havia percebido, Deus manda uma moçada que estava emergindo é subindo, né? Estava emergindo no cenário político mundial, que eram os babilônicos, os caldeus. De repente os caldeus descobrem, porque a notícia se espalhamou, que um rei, um monarca, foi curado de uma doença incurável e que a sombra recuou 10 degraus no relógio de Acás. Os caldeus foram a Jerusalém. Esse rapaz de 39 anos recebe os caldeus. Os caldeus, a partir do capítulo 39, os caldeus dão presentes para Ezequias. Ezequias se deslumbra com as suas conquistas. E ele faz algo que nenhum rei deveria fazer. Ele leva os caldeus, espiões, para verem todos os tesouros que ele conquistara como rei. Inclusive o ouro que pertencia a Deus, ao templo de Salomão. Na mesma hora, Isaías entra novamente. Capítulo 39. Na mesma hora. Versículo 3. Então o profeta Isaías vê ao rei: que foi que aqueles homens te disseram e de onde vieram? Fez duas perguntas para ele. A primeira pergunta, ele não respondeu para o profeta. Só disse que eles vieram de muito longe, de uma terra chamada Babilônia. Então Isaías diz ao rei: ouve a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. 100 e poucos anos depois, durante 3 investidas, a maioria dos judeus de elite foram deportados para a Babilônia, em cumprimento dessa profecia. Levados para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, e dos teus filhos que procederem de ti, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora vejam a reação no versículo 8 de Ezequias. Boa é a palavra do Senhor que disseste, porque haverá paz e verdade em teus dias. Ele acata a palavra de Deus, porque ele reconheceu que ele não tinha reconhecido. Segundo Crônicas vai dizer para nós que o que estava destruindo esse rapaz era o orgulho, a soberba. E ele não sabia que era soberbo, assim como muitos de nós não sabem. Nós temos uma visão errada de nós mesmos. E Deus permitiu que a moçada dos caldeus entrassem lá, para que o rapaz pudesse ver essa ferida que ele tinha vivido. A pergunta é: se Deus vai te dar uma segunda chance, o que é que você vai fazer com os 15 anos? O que é que a gente vai fazer? E aí nós encerramos voltando para os textos que nós lemos no começo. Aprenda a viver, a contar os teus dias, porque tu terás de prestar contas para Deus de tudo, e ninguém sabe o dia da sua partida. Portanto, a gente deve não agora pensar como evangélicos, a gente deve pensar como seres humanos que foram criados
Não importa o nome que você dê para essa pessoa, ou essa coisa, ou esse ser, ou essa energia que nos criou. Não importa o nome. Um dia essa coisa, esse ser, essa pessoa vai dizer assim: chegou a tua vez. Tu vais morrer. E o que tu vais fazer com tudo que tu conquistaste? Para quem tu juntaste isso? Será que nós viraremos para a parede? Ou será que nós vamos virar para a pessoa que nos trouxer a notícia? Será que nós vamos ficar bravos? Ou será que nós vamos virar para a parede e vamos chorar? Será que nós teremos memórias para dizer: Deus, lembra-te de quando eu orava? Sabe, o grande problema da igreja evangélica do Brasil e do mundo é que a gente fica muito tempo dentro da igreja e se torna profissional. A gente começa a conhecer a podridão de trás dos bastidores das denominações religiosas e a gente acaba se afastando de Deus por causa disso. E vai cada um conquistas, ganhando o seu mundo. Mas chega um momento que Deus toca no nosso ombro. Você quer mais uma chance? Quantas vezes o Senhor já nos deu chance? Chance. Enquanto eu preparava essa mensagem hoje, eu pensava num episódio da minha vida que eu achei que eu ia falecer. E Deus me tirou da cinza. E eu fiquei pensando assim: o que eu estou fazendo com a minha vida depois que Deus me deu vida? Será que eu esqueci da escadaria que leva para o templo? Ou será que eu fiz um passo acima do templo? Se você pode, fique em pé.